Olá, boa noite para você. Hoje mais um estudo aqui do Seu Mana. Para nós é um prazer muito grande, uma alegria muito grande compartilhar mais essa aula com você. Embora esteja aqui a 13ª aula, que é do conteúdo programático aí do curso da Sociedade Brasileira de Apometria, lá no YouTube, quando você entrar lá, deixar seu joinha, curtir, comentar coisa boa, que é essa aula, aí você vai perceber que talvez esteja na 21ª ou 20ª aula, alguma coisa assim. O nosso querido amigo Odair, ele foi convocado para trabalhar agora no turno noturno, então eu estou aqui auxiliando nesse momento. Meu nome é Juliano Hakim, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Namastê. Então, nós temos aqui esse conteúdo aqui, pessoal, que vocês estão vendo, apometria e mediunidade é o tema da aula de hoje. A gente vai falar o conceito, eu sou médium, e agora o que eu faço? Situações de descontrole da mediunidade. Quem é que é um médium potencialmente descontrolado? Levanta a mão. Só eu que assumi? Não, vocês é falso, hein? Então vamos lá. Animismo descontrolado, mediunidade descontrolada. Não tem aqui, ó, por exemplo, o misticismo, mistificação. A gente vai falar de mistificação também. O médium que não incorpora, graças a Deus, ou também graças a Deus que incorpora, né? Eu estou brincando porque tem uma coisa que é assim, tudo tem o pró e o contra, né, gente? O pessoal chega aqui e fala, nossa, eu quero ser igual aqueles lá que incorpora. Essa vida de incorporante é complicado, que nem sempre acontece só dentro de um centro espírita, né? Pode ser que aconteça até na rua quando a pessoa está descontrolada. Quem é incorporante aqui sabe o que eu estou falando, na verdade? Não incorpora, né, Xana? Não. Não? Pensei que sim. Então a pessoa, você deve incorporar alguém fodão aí, não, né? Eu vou ter que editar as palavras depois, porque eu falo muito rápido. Acho que não. Vamos lá. O Odair não fala, a Adélia é tudo recatado e do lar. Pessoal, olha só. Ensina, doutor Lação. É muita coisa para ler, para um conteúdo pequeno, mas é um conteúdo programático. E você que está em casa, peça sua paciência, até mesmo compreensão, porque é muita leitura hoje. Ao contrário, por exemplo, quem vai estudar aí no canal do YouTube, vocês também, que vão estar no canal do YouTube nosso, né, Seu Mana, lá o nosso curso intermediário, não é bem avançado, mas é um meio termo. Aí já vai ver que ele é muito prático, né? A gente chega aqui, coloca um slide lá e começa a trazer os downloads de informações. Bom, Dr. Lacerda, que é um dos precursores aí da questão da apometria, ele vai falar que mediunidade é uma faculdade psíquica que permite a investigação de planos onde vivem os espíritos pela sintonização com o universo dimensional deles. Gente, isso é muito bacana. Veja bem, eu estava lendo hoje à tarde um livro que é aquele As 5 Obras Básicas do Kardec, o Evangelho dos Espíritos. Então eu não lembro se foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu não lembro em qual deles fala, mas fala que Deus deixou o telescópio, né, para os homens ver o espaço exterior, o microscópio para ver os pequenos seres, o pequeno universo ali, e deixou a mediunidade para ver além dessa transição do véu, né, para ver as outras dimensões. Então a gente acha que até aqui, ó, pelo menos lá no livro, a gente pensa que a mediunidade é apenas olhar o que existe nas dimensões superiores. O que é uma dimensão superior? Vou dar um exemplo básico. Todo mundo conhece samambaia. Todo mundo, assim, se não conhece uma pessoa que tem samambaia. Todo mundo conhece flores. Se você não tem um pequeno jardim na sua casa, você provavelmente conhece alguém que tenha. E provavelmente conhece aquela pessoa que conversa com as plantas ali. Todo dia, na hora que vai regar ela, fala umas coisinhas agradáveis, bonitinhas, sabe? E aquela planta está lá ouvindo tudo. Aquela planta, pessoal, ela não vê quem está lá. Você acha que vê, Itália? Aquela planta vê, você que está regando a plantinha lá? Você conversa, mas você não sabe se ela está te vendo ou não, né? Mas ela sente. Tanto é que se a Itálita parar uns 3 dias sem ir lá regar ela, pode até ser outra pessoa que vai regar. Ela viajou, final de semana prolongado, né, dos feriados que deve ter em algum momento por aí,
E aí ele deixou alguém lá, né, para ir lá regar as plantinhas dela. E quando ela chegou, as plantinhas estavam meio secas, né? Então, o que aconteceu? Deu carência das bichinhas lá, nas plantinhas. Elas não veem, mas elas sentem. A samambaia, ela não... olha só, qualquer planta que você trate bem ela não vê você. Mas ela sabe que alguém está interagindo com ela. De alguma forma ela pode sentir. Para nós, a faculdade mediúnica é uma capacidade que nos é oferecida para que nós possamos entrar na dimensão acima da gente. Eu não sei dizer se as plantas conseguem ou não entrar na terceira dimensão, que é onde você e eu habitamos. Embora sejamos seres de quarta dimensão, quer dizer, nível consciencial de quarta, né? Então, está entendendo isso? O que mais ou menos essa mediunidade? Basicamente é uma ferramenta. Né? Para quem está estudando, por exemplo, vocês já leram aquele livro Corrente Magnética? Não? Já leu? Acho que é da editora Alta de Souza, não tenho certeza. Fala muito sobre isso, magnetismo, mediunidade, médium. Bem interessante. Então vamos lá. Gente, toda vez que eu terminar de falar, eu vou apertar o botãozinho, vai passar para um outro. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Não deixe passar muito para frente não, tá? Ok? Então vamos lá. Eu preciso de alguém fazer leitura para mim, por favor. Esse aqui é o médium. Médium intermediário ou que serve mediador entre o humano e o espiritual, entre o visível e o invisível. Gente, a gente fala muito, médium é um medianeiro, um mediador entre uma dimensão e outra, entre uma margem e outra. O médium é aquela pessoa, ou seja, você que está aqui que é médium, e todos vocês são, tá? Se vocês não sabem, eu estou já avisando, todo mundo aqui é médium. Só que às vezes tem alguns em alta sensibilidade, outros nem tanto. Mas, gente, é inegável, todo mundo é médium, não tem como. O médium é aquela pessoa que serve de mediador entre o mundo espiritual, a quarta dimensão e superiores, aqui. Se chega, por exemplo, olha bem, chega a Graciene. Graciene, ela chega numa casa pedindo um tratamento espiritual. E ela vai ser atendida pela Cássia, e naquele momento a Cássia, ela pensa o seguinte, ou eu posso tratar ela de forma solitária, humanamente falando, com as técnicas de cura que eu conheço, que é um reiki, uma cromoterapia, um floral, alguma coisa, ou eu posso me conectar ou pedir a presença dos espíritos superiores aqui para auxiliar a Graciene. E aí às vezes ela irradia, às vezes ela incorpora, às vezes ela canaliza e está lá auxiliando a Graciene, faz ali um ajuste de chakras. Às vezes, né, por exemplo, o Victor chega, aí está muito angustiado com alguma coisa, e bem no dia que é gira de pretos velhos, falando no contexto de Umbanda, para você que está aí. Vai lá e a Carla está recebendo um preto velho, e ela, uma preta velha, vai lá, Victor recebe um conselho que ele estava necessitado. A angústia vai embora. Né? Ou às vezes recebe uma psicografia, você que está assim, querendo receber uma notícia de um ente querido, e sabendo nós que o telefone toca de lá para cá, tem a graça de mais dia, menos dia, receber uma comunicação. Então, o médium é essa pessoa que faz basicamente a investigação e a comunicação. Ok? Certinho? Vamos lá. Alguém lê para mim, por favor? Ensina do Dr. Lacerda que mediunidade é... Não. Esse aqui, ó. É médium. É médium todo aquele que percebe a vida e a atividade do mundo invisível, ou quem lá penetra conscientemente ou inconscientemente desdobrado do seu corpo. Esse negócio está meio assim. Por que é invisível? Ó, vocês que estão aqui, vocês estão encarnados. Mas a grande maioria que eu estou enxergando agora.
Está encarnado. Certo? Quem está encarnado, levanta a mão para eu ver. E esses três que não levantaram, está desencarnado? Gente, a coisa é séria. Então, ó. Lembra das plantinhas? Você sabia que as plantas se comunicam com... Tem alguns estudos já. E pelo chão, pela questão assim, das raízes, das conexões que tem através das raízes. Você está se enxergando um ou outro aqui. Então você fala assim, nossa, como eu estou enxergando é visível. Então nós somos um mundo visível. Está entendendo comigo? Ó a reflexão. As plantas, do jeito delas, elas se veem. Então para elas são visíveis. Os espíritos entre si, eles são visíveis uns para os outros. A não ser que o coeficiente de luz que um espírito está vibrando seja tão alto e o outro seja muito baixo. E às vezes tem que equiparar, né? Deixar um pouquinho igual. Mas, isso aqui não é tão invisível assim, não. A gente está partindo para um momento que, se Deus quiser, daqui a sei lá, talvez uns 300 anos, não vai precisar mais de médium. Porque vai todo mundo ter sua conexão direta com a fonte divina. Olha que maravilha. Tomara que seja menos. Eu queria viver com isso até lá, né? Eu queria viver isso. Então vamos, ó, pessoal. É aquele que consegue sentir, quase sempre ver, essa parte que está fora do nosso contexto de terceira dimensão. A gente vai subindo ali para 3.2, 3 alguma coisa, aí começa a perceber que a dimensão do corpo duplo etérico. Quando a pessoa faz meditação, principalmente essa meditação dos corpos sutis ou dos chakras, começa a expandir o grau de consciência. E aí, esse campo eletromagnético dela começa a acessar outros campos e de repente, intuitivamente, recebe algumas visões. Então, tudo isso são formas de penetrar nesse mundo invisível, certo? Que é interessante, é uma questão do médium. E quem lá penetra, consciente ou inconscientemente, desdobrado do seu corpo. Desdobramento de corpo é o que eu falei. É fazer a projeção, lembra da projeção astral? Não é o momento, mas a gente falar sobre isso. Portanto, quem tiver curiosidade, estuda, talvez em alguma aula de ser humana tenha isso, se não tiver busca fora também, outras fontes. Mas a projeção astral, bem assertiva, bem segura, seus mentores. Então, pessoal, desdobrar-se é você utilizar a sua capacidade de expansão de consciência, seja um corpo astral, corpo mental, mental inferior, corpo búdico, se quiser mais além. Tá? Até aqui, pessoal. Dúvida? Não? Bora lá, tem muita coisa para ler. Alguém, por gentileza, lê para mim? É o sexto sentido. Sempre que se pensar em mediunidade, dever-se-á imaginar um sexto sentido especial, múltiplo, que se manifesta de maneira muito específica, pela visão, audição, olfato, premonição, intuição ou por qualquer forma externa ou interna de percepção. Sempre que se pensar em mediunidade, sexto sentido, tudo isso aqui, ó. Como é que é a sua mediunidade aí? Você vai ter 30 segundos para falar para o coleguinha do lado, para a coleguinha. Cada um vai ter 30 segundos, talvez menos que isso, para dizer: eu acho que a minha mediunidade está nessa área aqui, ó, porque acontece isso e isso. 30 segundos. Vamos lá? Escolinha, gente. Conversa com o próximo. Juliano, eu acho que estou desenvolvendo olfativo. Olfativo? Nossa senhora, precisa ver. Intuitivo, olfativo. Intuitivo. Premonição, intuição e olfato. Visão e audição. Qual é a coisa mais estranha que aconteceu com você? Mediunidade está cercada de fenômenos estranhos. Tá ou não tá? Hein? Você já viu fantasma?
Não? Já arrepiou os pelinhos do braço, assim, alguma coisa? Quando entrou no lugar que está carregado? Acordei sentada, acordei perto da minha vida. É? Tá vendo as coisas estranhas que acontecem? Então tá bom. Ó, isso aqui então, galera, são formas que a mediunidade pode utilizar. Só que dentro delas tem algumas que são mais específicas. Se ela abarca o sentido da visão, ela vai se chamar de evidência, de clarividência. Se tiver na questão da audição, né, audiência, clareaudiência também. Se tiver a questão da sensação, tem a questão da empatia. É muita coisa interessante. Quem busca espiritualidade, olha o que eu estou falando. Quem busca espiritualidade universalista, como é essa casa, e como é uma vertente que a apometria báquica, tem que estar aberto também a essas percepções e nuances que vêm da espiritualidade oriental. A gente aprende muito com eles. Vamos lá. Seja qual for o modo com que se apresente, é em essência o sentido interno. Os sentidos são externos, embora a captação possa ser externa. Próximo. Manifesta-se sensorialmente, mas provém dos sentidos físicos. Olha, manifesta-se nos seus sentidos, você começa a ter essa sensação, esse sexto sentido, mas geralmente vem de uma percepção física, visual, auditiva, olfativa, certo? É meio difícil a gente degustar alguma coisa, mas é possível. Uma vez tentaram, olha a coisa tanto que é interessante, tentaram colocar uma magia para mim, num copo que eu ia beber água, feitiço. A hora que eu peguei, já senti a energia equivocada ali, que não devia ter. Fui aproximando, senti um odor. Gostei mais um pouco, eu senti que é essa colônia. Tá vendo só como é que é a coisa? O fato aqui é bom, né, Cássio? Se é. Vamos lá. Esses são meros receptores de um fenômeno que nasce e se desenvolve fora da dimensão física. Fenômenos fora da dimensão física. Compreende-se como fisicalidade? Você e eu que somos carne, matéria, você, eu, todos nós aqui, menos os 4 que estão aí atrás. Não é você não, você está aí, ó, viu? Esse está de pé aí. Então, menos vocês que estão de pé aí, compreende-se matéria, coisa física, tá? Mas é desgraça do outro, né? Então, vamos lá. Então, tudo isso que nasce em um meio espiritual, certo? E nós conseguimos captar através dessas sensações físicas que nós temos. Até aqui, alguma pergunta? Não? Beleza. Alguém lê por gentileza? Por favor. Esse sentido especial pode receber e registrar mensagens, visões ou percepções do mundo do espírito. Pausa. Gente, não tem muito o que eu ficar explicando, que é muito autoexplicativo. O sexto sentido, o que é um sexto sentido? É essa capacidade que nós temos de alcançarmos estados superiores de consciência. É um sexto sentido. E quando nós alcançamos esse estado superior de consciência, nós conseguimos equiparar frequências nesse estado que nos transmitem essas mensagens, que pode ser, por exemplo, através de uma audição, de uma visão, de olfato, tudo aquilo que nós já falamos. Continua, por favor, quem parou aqui. Do mesmo modo que uma ponte estabelece ligação entre imagens distantes. Pergunta aqui? Não? Bora lá, porque tem muita coisa. Gente, alguém aí do fundão pode ler para mim? Pode. Pode também se manifestar sob a forma de intuição. Ok, intuição. Nossa, eu estou sentindo uma coisa, aquela mãe que o filho está demorando a chegar, ou às vezes nem deu a hora de sair, de bater o sinal lá para acabar a aula. Eu disse, nossa, eu vou para lá para a porta, eu não busco a criança, né? Mas hoje eu vou lá. Seguiu a intuição. Às vezes aquela intuição vem dela, às vezes vem do espírito.
Quem está valendo, por gentileza? Continua. Sem concurso de desencarnados, diretamente pelos dons assim citados, mas nestes casos aparece com o célebre dom da profecia ou da presciência de eventos. Ok. Olha só. Está falando que você e eu, todos nós aqui que estamos encarnados, temos a capacidade, que pode ser anímica também, o dom de termos essa intuição. Às vezes a gente consegue, como é que isso funciona? A gente, algumas vezes, consegue captar frequências, energias ao nosso redor, conseguimos então decodificar elas e elas começam a fazer intuição para a gente, o pensamento. Certo? Por gentileza, continua, por favor. Tornando acessíveis, do outro lado, realidades desconhecidas e invisíveis ao comum dos mortais. Às vezes tem aquela pessoa que não está agraciada naquele momento por um espírito que está auxiliar, mas ela apresenta algumas faculdades que nem sempre são mediúnicas. Uma coisa é a gente pensar num dom mediúnico e outra coisa é a gente pensar, trocando a palavra, uma coisa é nós pensarmos em mediunidade e outra coisa é nós pensarmos em paranormalidade. A mediunidade, ela pressupõe que o espírito esteja ali, em alguma situação. Alguém do mundo espiritual, de quarta dimensão acima, esteja ali para você ser mediador dessa mensagem ou alguma coisa parecida. E a paranormalidade não necessita de um espírito. Claro, se você for sábio e prudente, você vai pedir sempre que o seu anjo da guarda caminhe com você, não é verdade? Isso é muito importante. Aqui, alguma dúvida? Não? Juliana, Sim. a paranormalidade aí são os fenômenos físicos que acontecem, tipo um barulho, está tudo em silêncio, é isso? Não. Os fenômenos são consequências tanto de um efeito paranormal ou de um efeito mediúnico. Existem pessoas que têm a paranormalidade de cura, por exemplo. Chega alguém, eu não vou chegar para o lado não, está quente ali, aqui está fresco. Então, chega, por exemplo, alguém para você que tem uma paranormalidade de cura, você vai lá e impõe em suas mãos, você só faz isso, nada mais. Na tradição espírita, no kardecismo, eles falam que o simples fato de você se colocar à disposição já tem um espírito benfeitor que está auxiliando isso. Mas às vezes a gente chega aqui e percebe que às vezes a pessoa está auxiliando pela própria paranormalidade, pela própria potencialidade ou dom que ela tem. Quando eu falo paranormalidade, eu não estou falando de coisa assim muito, sabe, assim não. Mas às vezes é uma coisa que é inata, é um dom. Ok? Eu vi uma vez na palestra da Mônica Medeiros falando que o reikiano é um paranormal, ela citando. Você acha que ela fala no vídeo dela? Misericórdia. Olha, eu não sei se eu concordo ou discordo, na verdade, mas faz sentido. Por quê? O reikiano, veja bem, o reikiano pressupõe-se que ele tem uma paranormalidade de cura, o dom da cura. Só que o reikiano nada mais é que um canal, um mediador da energia, do Ki, da energia universal. Se ele, estou falando aqui, né? Quem aqui já é mestre em Reiki pode, inclusive, concordar comigo. O Reiki, o reikiano, a pessoa, ele é um canal desse Ki, dessa energia universal, né? Do Ki, do Reiki, a energia universal, e ele transfere aquela energia, de alguma forma, para a pessoa que está recebendo. Se é mediador, ele pode sim ser paranormal, mas pode ser também, se é mediador, pode ser, entendeu? Medianeiro. Agora, a energia universal também é Deus. Também há uma fonte espiritual. Certo? Então, faz sentido, mas também faz sentido a outra releitura, que ele pode ser, né? Ok? Posso continuar? Ainda com relação à mediunidade, temos também o quadro dos médiuns anímicos, em que nos fala Kardec, que em sua alma entra em contato com a espiritualidade, o próprio médium transmite a mensagem
em que conversou ou ouviu do Espírito comunicante. Quem aqui já está atuando na mesa apométrica? Levanta a mão para eu ver. Somente vocês? Os demais não tiveram nenhuma experiência, nem que seja aula prática? Quem já atuou alguma vez em mesa apométrica? Levanta para eu ver a mão. Precisamos de aula prática, né? Então, olha só. Isso para Ok. alguns do curso que estão nascidos, a gente agenda no dia deles estarem ali. Entendi. Que é bom também, né? Sim. Ótimo. Tem que Isso. Às vezes lá na mesa apométrica acontece. Ah, mas aqui também é o básico ainda, né, Cássia? Às vezes nem momento. Esperar o intermediário. Então, às vezes na mesa apométrica, aí está uma mesa lá dos médiuns sentados, ou algo parecido com uma mesa, e abriu a frequência, tratou, fez todo aquele trabalho, que geralmente dura em torno de 30 a 45 minutos, e depois fecha. Só que aí depois, chega lá, por exemplo, qual que é seu nome? Patrícia. Aí chega lá, por exemplo, uma pessoa que pede para Patrícia. Vamos supor que você coordenou a mesa, né? Essa água aqui foi frutificada para mim, que nós trabalhamos a apometria numa percepção espiritualista, né, gente? Eu devo tomar em quais dias, em quais momentos, quantas em quantas horas? Aí a Patrícia olhou assim e ninguém sabe dar a resposta. Aí a Patrícia, de repente, quando finalizou tudo, ela está lá quietinha, um exemplo, pode ser totalmente diferente, mas vamos supor que ela vai com a mãozinha lá na mesa, ela senta, fecha os olhos, pergunta para a espiritualidade superior a pergunta que a consulente fez. E aí, de repente, vem uma certeza. O que ela fez? Passou. Está entendendo como é simples? Eu conheço. Tem uma coisa assim, eu conheço um médico, gente, ele é fantástico. Ele vai e fala o seguinte, que na hora da consulta ele fica perguntando para os espíritos, né, as coisas, e lança a pergunta, igual ele Couto, lança a pergunta e solta, a resposta fica vindo. E é interessante que vem mesmo. Muito interessante. Uma vez eu vi ele prescrever uma medicação, ele não sabia o que ia prescrever lá para a paciente dele. Ele falou, o que eu vou prescrever para você? Ele fechou os olhos, aí tinha um doutor do lado dele, né? Eu só olhando, e calado, né? Que eu não sou louco. Aí o doutor abaixou, sussurrou no ouvido dele, já sei. O médico psicografou uma receita, gente. Fora de Valdo e Menezes, eu não sei mais quem faz isso, não. Vamos lá. Essa maravilhosa faculdade anímica, a capacidade de romper essas barreiras mentais e de expandir seu campo, entrar na quarta, quinta dimensão de forma consciencial, né? Fez dos homens rudes entre os judeus bíblicos, os profetas imortais do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? A gente não pode falar rude, né? Porque tem muita pessoa lá que às vezes tinha muito mais sabedoria que a gente. Talvez a falta de grau de instrução que nós temos aqui agora. Mas mesmo assim, eles conseguiam fazer muita coisa. Moisés, todo mundo já viu as histórias de Moisés? Moisés lá do Egito, lembra? Moisés, certa vez, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou os hebreus, não sei se vocês sabem, hebreus era qualquer estrangeiro em situação de escravidão no Egito. Então tinha escravos de várias nacionalidades, vários credos, dogmas e tudo mais, várias culturas. Pegou um povo, disse que ia libertar o povo, né? Falou assim, vamos lá libertar um povo ali, beleza, foi. Chegou, tirou o povo, chegou na beira do mar, diz a lenda que ele pegou o bastão dele, bateu assim, o mar se abriu. Você estava lá nesse dia? Eu estava. Se ele não tivesse feito isso, ele ia afogar o povo ali no meio. Isso que é fé, tá vendo? Agora, lá na frente, depois de um tempo, sabe o que ele fez? Ele psicografou. Eu acho que é o primeiro relato de psicografia na Bíblia. É os 10 mandamentos, né? O decálogo, acho que tem outro nome, não sei. Então vamos lá.
Próximo. Na maioria dos casos, a mediunidade representa uma evolução espiritual anterior. Ponto. Faz o. Isto é, desenvolvimento de faculdades psíquicas, cultos religiosos passados. Correto. A maioria das vezes você que é médium, você teve nas suas vidas passadas, em algum momento, alguma coisa que você fez na área espiritual, religiosa e espiritualista. Onde ou você se deu muito bem, ou quase sempre ferrou com tudo. E aí a gente volta aqui, de certa forma, a resgatar as coisas que às vezes a gente fez que deveriam ser feitas de forma melhor, através da mediunidade. Ok? Então, diz... eu gostaria de lembrar os livros que eu li, mas enfim, eu li um livro, mais de um, que fala sobre esse pessoal que, lá no plano espiritual, que resolve reencarnar como médium. Aí chega, pede, porque diz que depois que vier e voltar, dizem que acumula alguns méritos, que é a chance que nós todos aqui temos, que estamos encarnados, que tem esse papo atrás, não quero que eu não posso falar por eles. Então nós todos que estamos aqui, nós conseguimos de uma forma ou de outra saldar algumas dívidas do passado. Capete? Posso passar? Gente, se vocês quiserem contribuir com alguma historinha, quer dizer, algum relato de caso de forma curta, fica à vontade, tá? Porque assim, a gente entra numa área que é de falar de mediunidade. Quem é que detém o maior acervo sobre conteúdo de médium, né, espiritual? É o kardecismo, é quando a gente começa a estudar. Então, se alguém souber alguma historinha, eu estou indo talvez por 2 anos e meio, 3 anos, alguma coisa assim, de estudo, né? Começou na pandemia. E então, a gente voltou para estudo prático, e aí eles foram mostrar a linha do tempo lá dos cursos, nossos cursos futuros, né? Aí eu olhei assim, eu vou estudar minha vida toda. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui tem kardecista. Se alguém quiser contribuir com alguma fala, ok? Belezinha? Então vamos lá. Tal desenvolvimento acarreta responsabilidades elevadas sob o ponto de vista espiritual, inerentes às próprias vivências superiores. Quem assistiu lá, né, Homem-Aranha, sabe que grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, mediunidade ou uma grande causa e efeito para a gente reparar, ou um grande dharma, um grande karma ou um grande dharma, né, para a gente. Qual será que é? E tem essa questão também, que muitas vezes o que a gente faz aqui tem um vínculo direto com as instâncias superiores. Ou seja, você que está aqui médium, quando você veio decidido a reencarnar, muito provavelmente você passou por uma escola, eu vou tirar as aspas, você passou por uma escola de médiums. Quer dizer, lá em cima que é modo de figurativo, né? Mas na 4ª dimensão, ou dimensões superiores, melhor dizendo, nos planos superiores. Bom, alguém lê para mim, por favor? Se na presente existência o possuidor dessa faculdade especial, por orgulho, vaidade ou egoísmo, abastardá-la pelo mau uso, há de se tornar responsável perante os poderes que governam a evolução do planeta, com graves consequências para o seu progresso espiritual. Gente, temos muitos relatos de casos e mais casos de médiums
que usaram o potencial mediúnico de uma forma que a espiritualidade não aceitava. Eu não estou julgando ninguém, mas se você pesquisar, você vai encontrar. Não é eu que estou falando, são fatos. Seja utilizar ela de forma abusiva com o outro, ou seja consigo mesmo. Quando o médium, por exemplo, a médium ou médium, começa a entrar numa vida desregrada, é difícil. Lá no livro dos médiuns, fala sobre essa questão que algumas vezes esse potencial, esse dom mediúnico que nós temos, pode sim cessar. Normalmente, quando se conserta a área, a situação que deu start para que ela seja cessada, volta-se a ter ela novamente. Tem alguns casos que a gente sabe que a espiritualidade da luz se afasta totalmente. E acontece da espiritualidade da falsa luz ou das trevas tomar de conta e passar o Tomé, o Miguel ali. Para você que não sabe essa gíria goiana, quer dizer enganar as pessoas que lá vão em busca de auxílio. Compreenda o que eu estou falando? Eu estou tentando falar de médiuns que caíram no desempenho do mandato mediúnico. Nós temos vários exemplos no nosso estado. Vários exemplos. Cedo ou tarde, nessa ou nas encarnações futuras, haverá de perder a magnífica oportunidade de contato com o mundo dos espíritos. Acabei de falar isso, né? Olha só. Oportunidade essa que lhe dá, se bem usada, condições extraordinárias para sua evolução. Então, por exemplo, veio, fez bem a tarefinha de casa e volta bem para casa. Veio, fez a tarefinha de casa ruim, às vezes tem que passar pela sala da direção antes, né? E a sala da direção, ela é frequencial. Dependendo do nosso problema, a sala da direção fica no umbral, né? É uma das camadas umbralinas. Entende o que eu estou falando? Então você que é médium, vamos cuidar bem do tesouro que você tem, viu? Importantíssimo. Você que está começando seu mandato mediúnico, você que já está antigão no mandato mediúnico, né? Então, para quem já está há muito tempo, saiba que nunca é tarde para aprender. Porque muitas vezes, como aquelas pessoas que já têm uma certa experiência na área, aí elas começam a pensar o seguinte: eu estou com a razão. E às vezes o ego interfere na mensagem que a espiritualidade passa. Vamos lá. Reproduzimos a seguir a apostila Eu Sou Médium. O que eu faço? De autoria de Francisco de Carvalho, pois além dos aspectos didáticos, ou do aspecto didático, com perguntas e respostas, reflete diversos conceitos ensinados e verificados na apometria. Lembretes. Alguém aí já leu aquele livro, Desobsessão? Acho que é de Luiz, não sei. Alguém já leu esse livro? Desobsessão? Nunca? Você que está aí com o WhatsApp ligado, quer dizer, o WhatsApp não, você que está com o celular ligado, dá uma olhadinha para mim se esse livro Desobsessão é de André Luiz. Você conhece? Isso mesmo. Gente, coisa magnífica. Fala assim, ó, de cima e embaixo, como que deveria ser o perfil de um médium, é ele mesmo? E de uma casa de oração espírita, ou espiritualista, universalista, como é essa em questão. Muito bom. Você quer trabalhar a apometria? Leia esse livro. Você quer trabalhar no centro espírita? Leia esse livro. Você quer vir trabalhar na gíria de Umbanda? Leia esse livro.
traz muita coisa boa. Sabe aquele estatuto da casa de oração? Você não pode fazer isso, você faz isso, isso, isso. Bom, é uma espiritualidade. Quem é que vai discutir com o André Luiz, né? Não tem como. Desobsessão, né? De André Luiz mesmo. Ó, isso aqui é interessante. Somos nós encarnados, somente nós encarnados temos corpo físico. Esse nosso corpo mortal de carne e osso. Isso aqui é como se fosse uma lei. O mundo dos encarnados, aliás, os desencarnados, como é óbvio, não tem corpo físico, e sim outro tipo de corpo, que não vem ao caso. Ok, se não vem, não vem. Mas tem outro tipo de corpo. E aí chega, por exemplo, uma entidade aqui no ser humano e fala: você sabia que espírito também sangra? Vou deixar a pulga aí atrás da orelha. Entidade de alto escalão, né? O mundo dos encarnados é este nosso mundo, que chamamos de plano físico, onde vivemos e podemos atuar utilizando o nosso corpo físico. Certo. Eu queria fazer o seguinte, porque é muita coisa dessa apostila. Eu queria fazer o seguinte, eu queria passar as perguntas para voltar no conteúdo, e ela é importantíssima, mas deixar mais para o final, porque eu não sei se eu vou conseguir, né, colocar elas para usar todo o nosso tempo. Quantas horas agora? Estou sem relógio? 8h52. Eu vou dar uma pulada nela, que está em lembretes 1. Vou voltar para os slides normais do conteúdo programático. Aí mais para o final eu volto nela. Porque às vezes é um conteúdo que eu vou falar e a hora que a gente lê a pergunta a gente vai ter a resposta. Tá bom? É porque é muita coisa. Lembra quando eu falei para vocês de animismo? Animismo significa tudo aquilo que vem da alma. Como que isso funciona, gente? Já expliquei para vocês. Nessa questão do animismo, é aquilo que eu falei. Às vezes a Patrícia está ali no canto dela e alguém chega e precisa de uma informação espiritual. Ela vai e pergunta. Às vezes, o Tiago e a Luísa, é isso? Acertei? Tiago e Luísa precisam fazer a prece por alguém querido. Alguém querida. Porque está sentindo que tem alguma coisa, está dando aquela angústia. E aí eles fazem uma prece, da forma deles. Uma prece que não se manipula de forma nenhuma ao contexto da outra pessoa. E aí percebem então que naquele momento não tinha talvez um espírito perto deles. Mas aí, sendo eles sensitivos, eles sentem que a prece foi ouvida. E eles sentem que essa pessoa, se é que ela estava precisada, necessitada de um auxílio, vai receber esse auxílio. Entendeu basicamente o que é o animismo? Sim? Olha só, as pessoas imprescindíveis, tais como pessoas sensíveis, que simulam contatos com espíritos desencarnados, buscando mensagens e orientações de pretensas entidades sublimes. Tem que tomar cuidado com isso, porque em algum momento o animismo ele pode virar mistificação, que é aquele momento que a pessoa está lá, disse-se incorporada, e a espiritualidade não está respondendo. Às vezes a vontade de ajudar é grande, às vezes é grande, mas mesmo assim acontece isso, não acontece? A espiritualidade não responde, por vários motivos, e alguns deles nós já sabemos, que às vezes a pessoa pisou na bola com alguma coisa que ela fez, e aí que a gente tem que tomar esse cuidado, porque pode mistificar. Qual que é o maior problema? 2. Às vezes você que está mistificando, se é que isso algum dia vai acontecer, se você mistificar e você está ali, tá aquele passe, você está ali
auxiliando a pessoa, está energizando ela, está fazendo limpeza, está fazendo mais o quê? E não tem a espiritualidade ao seu favor, você está sacrificando a sua energia vital. Dessa forma, sacrificando a sua energia vital tem um peso. Esse peso pode deixar você de cama, pode atrapalhar seu sistema hormonal, pode atrapalhar seu sistema endócrino. Aí começa a dar, por exemplo, problema na tireoide, não sabe por quê. Fica totalmente exausto, não sabe por quê. É claro que a exaustão, ela não quer dizer que seja apenas por isso, estou dando um exemplo. Ok? Então isso é muito importante a gente saber. E a comunidade como um todo, espiritualista, espírita, universalista, ela não olha isso com bons olhos. Olha o que eles falaram na aula. São criaturas desajustadas com ânsia de afirmação pessoal, quando o ego está muito elevado. Repito, nós começamos muitas vezes no animismo. Muitas vezes a gente está ali sentado, a gente chega para ancorar mais cedo, para fazer uma prece, uma oração, porque a gente sente necessidade de conexão superior, na verdade. A gente quer ter essa conexão mais próxima, mais íntima com a espiritualidade. Porque quando a gente trabalha com o coração, a gente sabe que nós somos apenas instrumentos da espiritualidade. É ou não é? É isso. O animismo, ele é a vontade. Grande momento da vida do médium, ele é a vontade. Mas aí, pode até se iniciar com o animismo. Essa conexão. Mas perceba se a espiritualidade está vindo. Nós já tivemos, aqui onde eu já trabalhei, em outro lugar que eu trabalho, pessoas que estavam esperando incorporar e não veio. E a pessoa, sim, com toda a ética, chegou para o dirigente, e falaram, olha, não está vindo ninguém, eu vou ficar aqui em meditação para ver se vem. Não é problema nenhum. Muitas vezes o dirigente vai, por exemplo, tentar passar uma instrução. A Cássia que consegue ter a visão além do alcance, por exemplo, às vezes ela pode ser que ela perceba alguma coisa. Às vezes o Victor está lá com um sentimento, o Amaraica está lá com um sentimento. E aí vem a sensação de que, tem que fazer isso. Aí o pessoal vai lá, faz um auxílio. Ok? Então tá bom. Ainda é falando um pouquinho sobre isso. Médios insatisfeitos, estou aqui, entregam-se à ênfase de seu próprio ponto de vista espiritual. Tem que tomar cuidado. Principalmente, olha só, tem médium, gente, que usa de entidade para curar desafeto com o outro. Se a Cássia chega lá, não acabou o teu mesmo? Essa parte está falando muito da ética, comentando os pontos de vista sobre as pessoas que mistificam e fazem isso dentro de uma casa de oração espírita, de um atendimento espiritual. Lembra lá atrás eu falei que isso de alguma forma é cobrado lá no slide? Então, cuidado. O processo anímico descontrolado normalmente desemboca em franca obsessão parasitária. Não falar mais nada, né? Outra forma de pegar a obsessão parasitária de larvas astrais, por exemplo, é a pessoa frequentar determinados lugares que tem uma energia muito densa. Ir para boemia, sexo muito. Ok? A outra, que é muito comum se a pessoa ficar mistificando muito, ela pode se abrir, por exemplo, a implantes de chips, nanotecnologia. E aí quem é que está controlando a cabecinha dela? Trevosos. Entende? Aqui que eu acabei de falar, gente. Logo se aproximam espíritos inferiores ao redor.
procurando fazer simbiose com o médium desprevenido. Nós já vimos isso aqui acontecer. Pessoa médium ótima de apometria, não seguia as orientações de espiritualidade, não queria fazer reforma íntima. Aí começava a perceber que estava muito no animismo. Às vezes a gente chegava lá e olha, mas cadê o espírito que está com ela? Às vezes está com um problema emocional muito forte também e não conseguiu ter essa dedicação para a espiritualidade ou ser canal da espiritualidade, e aí começa a incorporar alguém que não está ali. É perigoso isso. E isso muitas vezes os acolhe, gratificam, os deixam felizes. Faz a mesma coisa que o Espírito de Luz fazia. Lembra quando eu falei que teve muitos médios, tiveram muitos médios que caíram? Fizeram coisas fora da ética, da disciplina, até mesa de ondas? Você lembra que ao cair, será que era alguém da espiritualidade de luz que estava fazendo isso? Né? Você usou o termo misticismo. Falei errado. Mistificação. Me explica. Ah, sim. A mistificação, em uma forma mais simples de explicar, o animismo é quando a pessoa, vamos lá, quando a pessoa ela se coloca à disposição, tipo Maria, mãe de Eixo, a mãe Maria, que na Bíblia fala que ela disse: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. É o Hineini Adonai do hebraico. Então, isso é o animismo. É quando você se coloca e a espiritualidade vem. Às vezes a espiritualidade já está ali, mas o animismo vem do seu ânima, que é o potencial seu de animal. Não tem outra coisa de se dizer. E isso faz aquela questão que eu disse, da vontade em servir, em ajudar. Às vezes, por exemplo, o que é um animismo básico? Eu vou ajudar a colocar as cadeiras. Gente, não era aqui, mas já teve lugar que eu tive que ficar colocando cadeiras. E às vezes, por exemplo, vocês que fizeram curso comigo 2 domingos atrás, que estava aqui nesse lugar, né? Eu não pude colocar todos, mas as que eu coloquei, eu falei assim: oh meu Deus, abençoa a pessoa que vai sentar aqui. Animismo. Me coloquei à disposição. E eu acredito que resolvi, né? Agora, a mistificação é quando ele se coloca à disposição, tem zero ligação do telefone de lá para cá e age como se estivesse 100% conectado. É uma palavra, um eufemismo, ou bem real mesmo, né? Por exemplo, já teve vezes que a gente teve médium que incorporava alguém que não estava ali. A gente via, a gente conseguia ver, os videntes da casa viam. Não tinha nada. E passava, tá aquele sermão, né? A pessoa estava resolvendo as próprias questões dela, o jeito que ela queria que a administração conduzisse o grupo. Entende? Então isso é um exemplo de mistificação. A palavra fingimento é forte, mas ela é real. A pessoa é médium, mas falseia? Todos somos médiums, né? Às vezes a pessoa acredita que está, mas não está. É como você falou no início, quando está naquele desenvolvimento, a energia às vezes não consegue incorporação. Então ela sente, deixa passar, às vezes até dá uma tremida que às vezes até pensa que está incorporado. Aí às vezes pergunta, tem alguma coisa, às vezes nem vou falar que não tem. A gente fala, tem energia e tal, a pessoa deve travar, né? Isso, importantíssimo. importantíssimo. Não tem nada, aí eu falo, não é que não tem nada. Aí ele nunca mais quer. Nem vai tentar. Mas que às vezes realmente é questão espiritual, às vezes realmente não tem. Mas aí pode ser que às vezes ainda venha a ter. Sim. Tem pessoas que ela consegue mais ou menos de início, quando é questão de incorporação. Às vezes
consegue 3 minutos ancorando uma entidade. Gente, está ótimo 3 minutos. Que sejam os 3 minutos mais bem feitos da vida dela, mas está ótimo. E às vezes ficam meia hora ali, 27 minutos, naquela oscilação da energia, a entidade já não está mais presente, mas deixou um quantum energético ali. E ela está no animismo, ela teve a bênção daquele espírito ali. Muito importante no desenvolvimento da casa aqui é a questão de muitas vezes a pessoa quer já iniciar recebendo entidades. Receber entidade, receber um caboclo, guardião, não, pelo menos a apometria mesmo é a escola. Ali, sendo ali, você recebe trevoso mesmo de fala, as personalidades, os obsessores, ali é o canal de iniciação. Você está se doando para ajudá-los, né? A se brincar no viver. Alguns já não, eu não recebo. Não. É ali que começa. É ali que é o início. O orgulho e a vaidade, às vezes, colocam o médium em umas pequenas enrascadas, armadilhas até mesmo morais. Eu não incorporo espírito trevoso, só entidade de luz. É igual quando a gente fala, nossa, que você tem, a gente vê muito mais espírito trevoso, muito mais de luz lá que inverno, a gente só nesse mundo, né? Imagina você está lá no quarto pronto para dormir e o trem está passando ali para tudo quanto é lado. Não é legal. Quando a pessoa ela chega mediunicamente descontrolada, às vezes, estou falando até por mim mesmo, porque eu passei por isso, a pessoa sente como se tivesse uma cidade dentro do quarto dela. Imagina quem vê. Não é legal. E o pior de tudo, é frequencial. Quando o espírito vê de volta e sabe que você viu ele. Eu tenho uma amiga que ela trabalha num lugar complicado. Ela vê. E eles pedem ajuda? Vem pra cima. Ela trabalha no ML. Nossa, que isso? Chega lá para poder pegar lá o. Você já aprendeu o pirâmide trina espelhada por dentro e por fora? Pede o Alberto para te ensinar e você ensina. Se você for possível. Tá? Faz tipo 3 vezes por dia, ao entrar ou sair. Vai ficar muito bom. Pessoal, o que nós estamos falando aqui, se vocês tiverem dúvida, pergunta, tá? Isso aqui, pessoal, ainda é a mesma coisa. Falando, por exemplo, do descontrole, né? Que o sensitivo acaba em desequilíbrio mental. Às vezes esse sensitivo já chega na casa em desequilíbrio. Às vezes chega na mesa apométrica como consulente em desequilíbrio. Às vezes é o irmão que está do seu lado em desequilíbrio. Às vezes é você que está lá em desequilíbrio. Qual que é o nosso olhar? Não é de condenação. Nosso olhar é de acolhimento e muitas vezes tentar entrar em uma conversa fraterna com a pessoa. Você está bem? O que está acontecendo na sua vida? Né? Para tentar ir pelas beiradas, porque quando a pessoa está no ápice desse momento, as coisas não estão legais na cabeça dela. Ela pode sentir aquilo como uma afronta, pode sentir aquilo, por exemplo, como um ato de rebeldia contra ela. Aí ela fica revoltada. Então são coisas muito importantes. O tratamento dos descontroles anímicos tem melhor resultado se ministrados logo que a doença dá seus primeiros sinais. Ou seja, sempre se instala uma doença se a pessoa não conseguir dar meia volta ou virar a chave. Tem que tomar cuidado. Não quero deixar vocês com medo, mas sim com a vigilância. Tá bom? Para a sua cura empregam-se providências, as indicadas na matéria de estudos sobre mediunidade descontrolada, que estudaremos a seguir, que é uma outra matéria, acho que na próxima aula.
No animismo descontrolado, a pessoa, via de regra, se compraz em manifestar sua opinião enquanto recebe ou finge receber mensagens dos espíritos encarnados. Lembra dos médiuns que eu falei que não aceitava, entrava nesse processo de mistificação? Teve dois casos interessantes, muito interessantes, de um que pedia ajuda, vez ou outra pedia essa ajuda, esse amparo espiritual, e outro que recusava. Qual foi o que é melhor? Teve resultados para si mesmo, para o tratamento. Ele procurou ajuda, não foi? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu desdobrei todo mundo? Ou eu estou desdobrado e olhando por cima assim? Deixei meu corpo aqui e ele está falando sozinho. Gente, vocês me dão um aviso, porque se eu desencarnar, minha mãe me mata, eu tenho que descobrir se eu desencarnei ou não, porque o processo aqui é lento. Lentão, eu demorei 3 dias e descobri que estava incorporando. Então, ajuda aí. Uma das mediunidades que revela muito bem isso em lugares que não é o centro espírita. Você está lá na igreja, eu sei muito bem como isso funciona, por isso eu posso falar. O Espírito Santo mandou te falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deus quer que você venha para cá amanhã cedo para ajudar a lavar a igreja. Não vai muito longe, não. Às vezes pode estar, dentro de casa o problema. Aí você tem que ter uma compaixão, fazer prece, pedir a espiritualidade para... Porque se você mora na casa, então você tem autoridade de pedir pela casa, entendeu? Não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Pede espiritualidade então para trazer luz, abençoar aquele local, certo? Muito interessante. Quem aqui é médium incorporante? Levanta a mão. Sem medo de ser feliz. Levanta a mão, vai. Ok, pode baixar. Quem é médium de transporte? Levanta a mão. Ok. Quem é médium de audiência? Qualquer tipo de audiência? Levanta a mão. Certo. Quem é médium vidente ou clarividente? Ok. Quem é médium sensitivo? Graças a Deus. Graças a Deus. Não, 2 motivos. Porque os sensitivos, eles ajudam muito mesmo. Os sensitivos, eles são muitas vezes a bússola para saber se a gente está na questão do mistificação ou não, né? E também, graças a Deus, porque eu percebo, cadê o pessoal que está levantando a mão? Quem aqui é médium da psicografia ou pictografia? Desenhar ou trazer mensagens psicografadas, canalizadas? Quem aqui é médium em acolher pessoas que estão chegando? Só uma. Graças a Deus, né? Quem aqui é médium de fazer estudo e a prática da caridade? Aê! Gente, você sabia que um dos melhores desenvolvimentos mediúnicos é estudo e prática da caridade? Os obsessores que te acompanham mais dia menos dia pode se sentir tocado pela prática da caridade. De alguma forma. Você assistiu o filme de Valdo, assistiu? Conhece a historinha? Entendeu, né? Nós temos casos próximos a nós que isso. Por exemplo, é a melhor doutrinação. Exatamente. Ou conhecimento e autoconhecimento e prática do bem, né? Prática do espírito. E a gente vê isso aqui na doutrinação. Às vezes vem um espírito trevoso, aí chega o raquinho lá para doutrinar. Ele vai e fala assim, você acha que você vale alguma coisa? Você está traindo a sua esposa com a outra lá? Você aceitou aquele suborninho assim, ó? Você quer falar de retidão comigo? O que você fez com o seu voto na eleição passada? Tá vendo?
coisa é, gente. Tem hora que eles põem o pé Isso é cutuca na ferida. No final do ano passado, bati meu carro. Bem no momento que eu estava gravando um vídeo, que eu terminei o vídeo de gravar, que eu tenho um Instagram lá com coisas da terapia, né, que eu tenho trabalhado como terapeuta, e falando assim, olha a mensagem. Se você está passando por um dia ruim, não sei o que, fique calmo e tal. É apenas um dia ruim e não a vida toda. Eu saí, fui à noite, era uma sexta-feira, até hoje fui dar ré no carro. E o meu vizinho da frente estava construindo, colocou uma caçamba lá, eu não tinha visto a caçamba. Bati a traseira lá. Aí como eu preciso, eu falei, bom, isso aqui eu não dou conta de arrumar. E é só um dia ruim, não é uma noite, não é uma vida ruim, né? Aí no outro dia eu liguei para o Odair, você estava perto esse dia? Onde é que eu consigo um farolete aqui? Porque eu liguei lá e estão querendo me cobrar 620 em cada um. E é 2 partezinhas, né? Gente, o Odair deu as dicas. Ó, vai lá na Vila Independência, que tem muitos lugares, você consegue achar de segunda linha lá e né, coisa certa. Fui. Eu fui, mas gente, eu fui em todas. Você não foi na Canadá? Não. Independência. Eu fui em todas, fui em Independência. Na última loja, nossa, sei lá, gente, eu fui em todas, andei pra caramba. Me ofereceram uma original usada. Eu olhei. Sabe o que isso quer dizer, né? A possibilidade de ser produto de furto é grande. Primeira coisa que eu pensei, se eu aceitar, com que cara que eu vou encarar uma meia-noite depois dessa? Meia-noite é o guardião daqui e da outra casa. Vocês já conheceram? Rígido nem um pouco. Com ele você caminha na lei, eu não caminho. Claro que eu faço merda uma atrás da outra. Mas pelo menos essa eu consegui me vigiar. Tá vendo o tanto que é importante? Imagina, você está passando um obsessor lá, na semana seguinte eu venho doutrinar aqui. Eu sei que você comprou uma peça de carro usada. Quer dizer, faz conta que eu nem sabia que era, usada não é um problema, faz conta que eu não sabia que era original de furto. Mas fiquei na dúvida. É de furto, né? Pode ser que nem seja. Pode ser que seja, né, teve uma colisão, ferro velho, pegou, comprou, revendeu. Veículo baixado. Também, né? Mas é isso. Vamos lá. Já a mediunidade descontrolada, ela não tem condições de controlar os impulsos psicomotores, por vezes agressivos, que recebe do mundo astral. Ou seja, se a pessoa, que ela já está nesse momento, que não está legal, começa a receber espírito obsessor, trevoso, dá um trabalho. Por isso é importantíssimo sempre saber, o Odair sempre fala, quem são os principais doentes? Somos nós. Temos que receber muito tratamento. E é claro que eu não estou falando de virar papapasse, mas temos que receber tratamento. Nós somos, querendo ou não. Se não é feridas no emocional, físicas, olha na moral para ver se está tudo bem. Bom, falando novamente, educação mediúnica descontrolada, que pode ser que dá esses problemas na manifestação. Como essas pessoas se entregam inteiramente a espíritos inferiores, que delas se apossam, se abusam dessas pessoas. Gente, literalmente abusa essas pessoas. Absorve as energias dela, absorve essas energias. E através delas, pode obsediar outros, vistos médiuns que eram grandes ícones em Goiás, caíram. Entendeu, né? Perseguindo o médium, aproveitam toda oportunidade para dele apostar na tentativa de destruí-lo. Esse fenômeno pode levar o médium ao total descontrole e desequilíbrio psíquico, como sério comprometimento da personalidade. E aí? Será que ele ou já é o trevozinho desnorteado que já entrou literalmente no comportamento dele? A coisa é complicada. Sendo que coisas simples poderiam ajudar.
Se você está em casa, vai dormir hoje, vai que eu estou obsidiando vocês, não sei, né? Então você vai dormir hoje, faz o alto passe de dispersão longitudinal, vai dispersar as energias ruins, mentaliza a espiritualidade superior, faz uma limpeza, depois você pega lá, começa nos seus centros de força, nos seus chakras, e vai trazendo lentamente. Você tem as chaves de cura em você mesmo, em mim mesmo. Quantas vezes eu faço isso? Pouquíssimas. O erro é meu. Mas nós temos as chaves, tá vendo só? Coisas básicas que a gente pode fazer, né? Não furar a fila. Se vocês fossem adolescentes, né, digamos da mocidade, eu diria para você não furar o olho do colega. Você sabe o que isso quer dizer, né? Quer dizer o quê? Nós somos mais velhos, às vezes a gente não sabe. Quando tem um pretenso casalzinho ali, aí chega um outro que quer tirar alguém da jogada para pegar ela, não é verdade? Ou ele, para estar mais próximo e tudo mais, flertar com aquela pessoa. Então são as pequenas coisas. Cheguem com os olhos, por favor. Não é mentiroso. Gente, tudo isso está falando do descontrole. Vou passar mais um pouquinho. Esse aqui é bacana, não? O desenvolvimento do dom que a pessoa tem envolve cuidados ainda maiores. O médium normalmente faz contato com espíritos de alto grau evolutivo. Será que eu li errado? O médium normalmente faz contato com espíritos de grau evolutivo inferior. Ok. Mas muitos deles com grandes poderes magnéticos. Gente, trevoso tem força. Vocês já viram o mago negro incorporado? Não? Vocês já viram um Yamin passeando na casa? Ou o emissário de um Yamin? Quando ela está virada no Jiraya? Você já viu a pessoa que a gente teve um desafeto lá no passado, que está nutrindo bastante raiva da gente, 0% de compaixão no coração? Dá problema, né? Tem poderes magnéticos. Ainda mais que esses seres esses irmãos que se perderam no caminho e ostentam uma energia inferior, eles acabam vampirizando aquela pessoa, absorvendo a energia dela. A maioria desses espíritos obsessores, eles absorvem a energia de encarnados. Por isso que a espiritualidade sabiamente nos fala de forma íntima. Entendeu agora? Bom, vendo-se contidos em suas agressões e desafetos, eles costumam se voltar contra o médium, envolvendo-o em campos magnéticos adversos, que geralmente implica num problema de saúde, né? Não está podendo utilizar o médium, eu vou atrapalhar, colocar ali um peso nele, às vezes coloco uma peia magnética, às vezes coloco, não sei, coloca ali uma algema no pé com uma bola de ferro, alguma coisa assim. Tudo possível. O médium, portanto, deve vigiar constantemente. Gente, vigilância. Vigiar e orar. Se você não ora, esteja conectado com sua divina centelha, eu sou. Se você não curte fazer preces, tudo bem, mas pelo menos mantenha a sua vibração diária mais elevada. E a hora que sofrer aquela fechada no trânsito, a pessoa xingar até a 13ª geração da sua família, perdoa, o que é mais difícil. É possível? É difícil? Muito. Cada um faz do jeito que dá conta. Tudo que vem do mundo invisível deve ser avaliado. Isso é muito importante. E na medida certa do possível, filtrado pelo médium, também muito importante. Mantendo completamente comprometimento da verdade e autenticidade. Quando eu estava fazendo esse trabalho como médium incorporante, quando chegou uma entidade para trabalhar comigo no meu show de trabalho, eu levei mais ou menos uns 4 a 6 meses entre reconhecer a energia dele até sentir confiante possível para permitir ele trabalhar aqui na casa.
mais ou menos uns 4 meses. Por quê? Era aquele processo. Agora você chega na casa e isso eu estou falando de médium incorporante com suas entidades guias. Muito importante. Aí você que está na doutrinação, chega um espírito ali, você que não tem evidência, mas é sensitivo. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Aí está ali falando de paz, amor, mas não sei o quê, perdão, mas você está sentindo que a energia não está errada. Geralmente as casas que trabalham com apometria, principalmente que trabalham nesse contexto espiritual, espiritualista, eles têm ali os seus códigos espirituais de conduta. E você que vai ser doutrinador futuramente, se Deus quiser, se você lembrar que aquele espírito não pode dizer a mentira, não pode mentir, você pode perguntar para ele: eu estou sentindo uma sensação estranha, você é mesmo quem você diz que é? E eles não podem mentir. Aí do nada soltam gargalhada, aí você, tá, capete? Então muitas coisinhas que a gente tem que olhar. Às vezes a gente pensa que é só nisso. Não, em casa. Certa vez eu estava viajando, fui para casa de uma amiga em São Paulo, fiz um curso. Pela janela do quarto, lá no outro prédio, eu via, 3 noites que eu fiquei lá, uma senhora, coisa interessante, uma senhora, cabelos brancos, assim, corpão assim igual ao meu também. Eu via que ela se colocava na mesa, que eu não sabia dizer se era cozinha ou copa, toda de branco, colocava um copo de água lá, fazia aparentemente uma prece, que eu podia ver muito vagamente, mas o olhinho dela fechado. Quando a pele é muito branca a gente consegue ver, né? E aí, depois de um tempo, uns 10 minutos, ela pegava as folhas, formato A4, alguma coisa de escrever, que eu não sei o que era, e começava. Muito provavelmente psicografia ou pictografia. Será que era médium, já que trabalha nessa área? Não sei. Mas muitos de nós aqui, às vezes, começamos a receber as mensagens. E é saber, por exemplo, quem é que está chegando. Vocês leram um livro de Agni Júnior? Tinha um espírito que sempre estava próximo de mim. E aí depois que eu lembro que eu descobri que eu tinha que perguntar o nome dele, eu perguntei para ele: não, meu nome é Klaus. E aí a parceria começou a ser firmada e tal. Muito importante essas coisas. Porque raramente, quando é de médium incorporante, às vezes o meia-noite que incorpora em mim, não é o meia-noite que vai incorporar no Pitchas, por exemplo, ou no Victor. Às vezes o Marabou que trabalha comigo não é o Marabou que vai trabalhar com a Maraika, com a André, por exemplo. Às vezes, quando a gente vai fazer a psicografia, dá um frio na barriga. Será que eu coloco o nome mesmo das coisas que está vindo na cabeça? E está tudo certo duvidar. Porque a dúvida que é nosso freio para dizer, por exemplo, é a espiritualidade ou é o meu ego que está fazendo isso? É por isso que existe desenvolvimento mediúnico. Para a gente começar a desenvolver, a praticar. Aqui a gente pratica apometria, mas tem outros lugares que talvez, ou talvez aqui algum dia vai dar um desenvolvimento para a psicografia. E outra coisa, dentro da mesa apométrica, os coordenadores de mesa, quando percebem que ali tem um potencial a ser desenvolvido, o que eles fazem? Auxilia, ajuda a desenvolver. Mesa apométrica é muito bom para isso. Tá? Resume dessas providências. Primeira, olha só, e aí? O que fazer nesse caso tudo? Suspender totalmente qualquer tentativa de contato com o mundo espiritual através do mediunismo para auxiliar o médium a reduzir o mais possível a atividade dos chakras. Ou seja, o médium chegou, tá ruim, o que faz? Vamos tratar você. Uma vez eu fui atacado por um mago negro dentro de um processo que eu fui no cemitério na época, não sabia fazer as proteções, já estava lidando com as energias, e o Congá não, a nossa mesa apométrica
era mais ou menos ali onde o Irã está, mais ou menos por ali. Aí eu sentei lá na mesa, não sei se você estava esse dia, tinha alguns médios na mesa, a hora que eu sentei, ruim, mas ruim ao dobro, né, ao cubo. Aí passou a primeira frequência que foi aberta, uma irmãzinha nossa chegou e falou assim: Juliana, você não quer deitar ali na maca e receber o tratamento, não? Eu senti vergonha naquele dia. E hoje eu fico pensando, que bobagem. Por que eu não pedi o tratamento antes? Agora, tem coisas que é falta de desconfiança da pessoa. Lembra quando eu falei do Papa Paz? Que não se educa, que não se tem disciplina, não faz estudo, não faz uma caridade. Toda vez que tem uma abertura de frequência, quer dizer, um trabalho mediúnico, dá trabalho para a mesa. É diferente as coisas. Então, falou aí, tira um pouquinho, vamos fazer pelo menos um passe de dispersão, um passe de realinhamento. Tanto é simples. Segunda, se for possível, o aproveitamento do médium em tarefas futuras, colocá-lo em escola de médiums. Isso aqui é como se fosse, vocês que são da vertente kardecista, isso aqui é como se fosse nossa escola de médiums. Tá? Deverá estudar sistematicamente as bases da doutrina espírita. Vocês já estudaram? É? Deus está vendo, hein? Já leram o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro da Desobsessão, Nosso Lar, Corrente Magnética, quer que eu cite mais? O Diário Mediúnico. Sim, esse sim. O pessoal para cá se trazer um pro... Vocês conhecem? Gente, quem não conhece esse livro Diário Mediúnico? Só você? Você também não? Aliás, quem está vindo hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém? Não? Todo mundo já está vindo aqui há algum tempo, né? Belezinha. Tá, depois eu vou mostrar o livro Diário Mediúnico para vocês, pedir a Cássia para trazer um. Ok? Então, olha, gente, é voltar a estudar, porque estudar, quando você está num lugar nesse momento que você está sendo tratado, quando você está numa escola de médiums, se você está sendo tratado, quando você está praticando a caridade, você também está sendo tratado, ou quem está com você, em todos esses lugares, aqueles que te acompanham, que necessitam de tratamento, também estão sendo tratados. Olha que legal isso. Terceira, alguém ia falar alguma coisa? Eu impedi? Não? Uma vez educado o médium, colocá-lo em trabalhos regulares de doação mediúnica para encarnados e desencarnados. Aqui na apometria, doação de ectoplasma. Em outros contextos, talvez o passe. Doação de frutos também. O médium que não incorpora e não tem evidência, e aí? Informa-nos André Luiz que as criaturas de boa vontade e desejosas de auxiliar costumam ser eficientes doadores de energia, de que se utilizam os espíritos socorristas nas suas tarefas benfeitoras. Gente, trabalho de apometrista é só muito de auxiliar a gente mesmo. Aí eu não incorporo, não vejo nada, não ouço nada, não incorporo, não pego uma caneta, não faço nada. Eu sou planta. Graças a Deus, seja a melhor planta que existe. Como é que você pode fazer isso? Doando energia, acolhendo. Porque às vezes quem trabalha com mediunidade de transporte, incorporação ou audiência, entra naquele portão já desdobrado, assim, né? Escutando o povo lá de lá, né? a rádio celestial. E aí esquece de fazer o básico, do básico, do básico. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Coisa simples. A energia é fundamental. Além do mais, médium sem mediunidade
podem e devem se tornar doutrinadores e dirigentes de mesa, estando preparados, obrigado, Cássia, para em qualquer momento substituir o dirigente-chefe, caso necessário, tá? E poderá ausentar-se, né? Adoecer, até desanimar, desencarnar. Gente, não faço nada. Seja um excelente doutrinador, então. Esclarecedor. Lembrando que nós estamos aqui, não é para torturar espíritos. Você que é esclarecedor, que está me ouvindo, doutrinador, nós não torturamos espíritos. Nós estamos aqui para socorrê-los. Nós também somos socorristas. Por outro lado, havendo mais de um médio de incorporação em uma mesa para maior agilidade e eficiência dos trabalhos, outros doutrinadores são imprescindíveis. Trabalhar em dupla. Só isso. Se você é médio de incorporação, o médio que na cometria faz esse serviço, é uns copucheirinhos de doutrinação, ele vai te auxiliar. Tem casais que não podem trabalhar junto. Só casal, né? Perdão. Não pode porque ele fica dando briga aqui em casa. Aí é complicado. Mas quando pode dizem, eu não tive essa oportunidade ainda, mas dizem que é uma delícia. O espírito médio desdobrado pode sofrer uma espécie de atração e acompanha o espírito que lhe estava incorporado quando este for afastado. É por isso que muitas vezes o doutrinador que está ali precisa fazer o reacoplamento dele, né? O espírito foi embora, está tudo bem, o senhor anjo da guarda te chama, volta para cá, faz a chamada. Em alguns momentos ele tem que chegar lá reacoplando seus 7 corpos agora, reacoplando você. Quando isso não é feito na hora da abertura de uma frequência, sempre é feito aos términos do trabalho, para reacoplar todo mundo. E é até bom, né? Porque pelo menos chega em casa, imagina, Marcelo chegou em casa e de repente liga para casa, Cássia, estou todo desdobrado aqui. Eu estou vendo de samambaia, gnomo, salamandra, espírito e o extraterrestre, de tudo um pouco. Então, o reacoplamento e o fechamento da frequência de captação ajuda pra caramba. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, pessoal, é explicando o que os doutrinadores podem fazer nessa questão de quando a pessoa se sente desacoplada. O reacoplamento é uma forma, que é comando, e é como se a gente imaginasse que existe um fio que conecta todos os corpos e trazendo. É a mais simples que tem. Tem gente que usa geometria sagrada. Eu vou colocar você agora numa pirâmide, porque às vezes a pessoa está com o nível de consciência dela no umbral. Beleza, vamos pedir a estrutura. Só pediu para colocar você numa pirâmide de transporte agora, colocar ela espelhada por fora, para ninguém te ver saindo de lá e trazendo você aqui para o seu corpo, retornando você sua forma perfeita e original em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E algumas vezes o Valdir ainda faz uma coisa, né? Ele vai lá no frontal da pessoa e aperta lá para a pessoa sentir um pouco. Às vezes ele vai, toca lá e sobe essa parte. Não é tão difícil, mas tem que saber se a pessoa está bem ou não para isso. Desdobrado também, os outros médiums avisam-nos de que o colega foi com o espírito. Isso quer dizer o seguinte: às vezes tem na mesa uma pessoa que ela está desdobrada, certo? E o médium que está do lado, às vezes está desdobrado ou não, vê que o outro está longe. Vamos trazer de volta. É como se sabe, por exemplo, que essa pessoa está longe. E aí dá-se o início de, está longe, e dá-se o início então do reacoplamento. O fato não apresenta gravidade, nem perigo algum. Mas é bom que o dirigente ou o operador dos trabalhos esteja atento à possibilidade dessa ocorrência na prática mediúnica. Se não for bem conhecida, poderá causar temores. O nível de consciência ficou para trás. Aí a pessoa começa a ficar assim, meio abobado, aéreo. Estou falando
trabalho mediúnico, né? Porque às vezes a gente é meio bobado e aéreo quase sempre, mas nesse momento, por exemplo, aí a Cássia chega, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Ou ela olha ela do lado, vê que a pessoa tá um olhar com peixe morto assim, né? Em média adora ficar com o olhar com peixe morto, é interessantíssimo isso. E aí vai, não, tá bem não, onde é que você tá? Vamos te acoplar de volta. As soluções para tais casos é simplesmente chamar de volta o médium, 1, 2, 3 vezes, reacoplamento. Se ele não obedecer, taca um pedala robinho nele lá que ele volta. Não, gente, faz o seguinte, projeta-se um campo de força, toca-se na região do chakra esplênico, do espírito baço, e faça contagem bem energética, reacoplando você de volta, ou isso aqui, gente, importa muito também a possibilidade que a pessoa está acoplada ou conectada na frequência de outro ser que ali esteve. Ser que às vezes é das zonas infradimensionais, ou seja, umbral. Basta quase sempre chamar o médium de volta para que ele retorne. Esse fenômeno tem duas causas distintas. A ação do espírito comunicante, sobretudo os de grande potencial mental energético como os magos negros. Por maldade eles atraem o médium levando... Aqui, alguém dê para mim, por favor. Minha garganta está meio ranhido já. Por maldade eles atraem o médium, levando com eles até quando já estiver contido. O médium, por curiosidade, voluntariamente, deseja saber onde o comunicante habita e levianamente dispõe-se a acompanhá-lo. Cuidado, porque tem pessoas que trabalham com o que a gente chama de resgate. Aí a pessoa, não, eu tenho um dom. Eu vou falar, não faz isso. Né? Tome cuidado. Esse dia eu estava conduzindo duas pessoas, ajudando elas num lugar assim. Aí ele queria entrar num buraco. Isso em desdobramento. Eu falei, não entra. Ah, o que faz então? Eu falei assim, olha, vamos criar uma tecnologia astral, pedir a espiritualidade para jogar um drone aí de observação. Gente, eu sou meio loucão, eu trabalho nessas palavras. Desse jeito também, tá? E se você for parar no seu ano, algum outro centro que vai para essa vertente, você vai ver muita coisa interessante. Aí, enquanto desceu, achou um buraco, que era mais ou menos uns 6 metros, várias larvas no buraco. Foi, tá vendo? Era armadilha. Ele pediu o show do fogo para queimar tudo ali. Beleza, aí era um buraco que dava para gente uma caverna, e lá naquela caverna tinha um outro habitat, ou seja, uma casinha, tipo uma casa de campo à noite. Eu falei, está uma cara queimada negro. Era uma maga negra, na verdade. Aí os dois que foram no que a gente foi, nós conseguimos igualar a mesma frequência, fomos acompanhando a sinalética do ser que lá estava, que era uma maga negra conectada na frequência de alguém da apometria. Aí eu falei assim, fulano, dá uma volta com as entidades que estão com você, em um raio de 100 a 200 metros dessa casa, e procura qualquer tipo de armadilha que possa ver. Eu falei pro outro, fulano, faz isso, isso e isso. Aí eu falei, pô, faz isso. Então é muito importante que quem tem essa mediunidade de desdobramento saiba o que está fazendo, ou tenha o auxílio de alguém que saiba o que está fazendo. Para voltar todo mundo bem, em good vibes, feliz da vida, terminou o trabalho, vamos para casa e dormir bem, né? Desse jeito. Mas você acha que por trás desse médico queria ir, queria entrar, como você citou, você acha que existia ali a boa intenção de querer ajudar mesmo, ou porque queria alimentar o ego? Não, quase sempre. A questão do ego nos médicos, entendeu? Sim. Quase sempre a pessoa tem boa vontade. Quase sempre. Eu diria, mais de 90% dos casos. Até mesmo aquele que está mistificando tem boa vontade. Agora, por exemplo, a gente foi naquele lugar, conseguimos conversar
conversar com a maga negra e ela aceitou, de alguma forma, deixar a pessoa quieta. Ela foi respeitada, ela foi ouvida. Não é porque era uma maga, podia ser um mago, tem nada a ver o gênero. Né? Agora, aquele que está com o ego lá em cima, se você não vier para fora, eu vou colocar fogo na sua casa. Começa a torturar o espírito. Então, tem as duas formas. Nós estamos aqui como socorristas, seja de encarnados ou desencarnados. Deixa eu ver quantas horas. 9h47. Ok. Muito provavelmente não vai dar tempo de eu voltar lá naquelas perguntinhas. Elas são interessantes, muito interessantes. Mas elas estão na apostila. Vocês têm a apostila? Sim? Ok. O fenômeno, o Emily, respondi a sua pergunta? Sim? Ok. O fenômeno é também comum em se tratando de entidades superiores. Essa é legal, porque essa dá um barato na gente. O médium que é sensitivo, que está no campo energético, ou o vidente, ou aquele que se desdobra, mesmo sendo ele consciente ou inconsciente, mesmo sendo apenas sensitivo e nenhuma outra, ele pode fazer o seu frequenciamento, se desdobrar também, não tem problema. Com o tempo vai fazer ajustes neurais e consegue. Mas aí vem um espírito muito elevado. Aí a pessoa, fica assim, no ambiente andando nas nuvens. Se vier alguém de uma região, por exemplo, dos lírios de Maria, por exemplo, aí começa a ver aquelas pétalas rosa caindo. Bonito. E aí a pessoa fica meio assim, lá em cima. Se é aquela pessoa que só incorpora espírito de luz, então é difícil fazer ela voltar para a realidade. Mas é possível, tem que ancorar. Se você está se sentindo fora da casinha, quando você estiver nesse trabalho, tá? Seja lá para cima ou lá para baixo, estou falando assim, mas lógico que podia ser assim, né? Porque é dimensão, não é cima ou baixo. Peça auxílio ao coordenador da mesa para te ajudar a ancorar de volta, ok? Por sua aura altamente harmônica, aí está falando novamente como que é o processo. O campo eletromagnético, você frequencia com ele, aí está ali irradiando, você frequencia, aquele sol que você quer subir junto. Aí, ainda bem que tem um cordão de prata que te puxa de volta, né? Senão ia, tranquilo. A atitude por parte dos médiuns revela certa imaturidade e disciplina. Lembra que a gente disse, só incorpora espírito de luz? Aí ele vai cair junto? É aquela história, né? O casal que se ama muito, o marido desencarna, aí está lá na hora de enterrar, porque tem que ser enterrado ou outra coisa parecida. Eu quero ir com você também, não sei o que, eu vou pular, ela pula. Acaba, me tira daqui, me tira daqui. Então tem que ter uma disciplina e saber o que quer também, né? A gente que está na casa de oração, o que a gente quer? Eu achei que era auxiliar o próximo. E a gente encontra auxílio para a nossa vida quando a gente auxilia a vida do próximo. Auxilia de forma boa, altruísta. E não joga mandinga em cima da pessoa, não joga praga. Né? É com Deus. Bom, somente a ordem e a disciplina consegue conduzir um bom trabalho, um bom termo, né? Qualquer trabalho, principalmente os trabalhos espirituais. Por sua própria natureza, esses exigem constante atenção e vigilância do dirigente ou operador e também, em especial, por parte dos médiuns, dos quais dependem por completo as tarefas a serem executadas. Nenhum trabalhador, portanto, deve se deixar seduzir pela curiosidade. Tem esse problema. Pensa na pessoa curiosa. Eu passava raiva da minha equipe por causa disso, da equipe que eu estava junto, né? Mas é com um bom motivo. Eu sempre fazia 3 perguntas. Quem é você, de onde que você vem, o que você quer? Eu encostava. Quem aqui já me conhece na casa há algum tempo, né?
Tinha vez até que eu apelava, sai daqui, desgraça. Xingava, né? Assim, não dá sossego. Aí depois voltava, não, eu sou tal. E quase sempre, né, tem a ver também com o frequenciamento da gente, daquele dia, com a vibração. Por isso é importante que a gente saiba quem está chegando. E às vezes o seu guia, né, quer incorporar. E às vezes o seu guia se manifesta ali e ele... Vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa que eu conheci, o guia dela se manifestou, o guia dela tem uma... normal, de uma gira de Umbanda. E aí o guia dela, por exemplo, é da falange do Exu Fofinho. E aí desce ali, por exemplo, o Cigano Fofinho, não tem nada a ver. O Cigano e Exu, entende? Aí o Cigano, não, a pessoa aqui está pronta, né? O cavalo está bom, pronto para trabalhar, não sei o quê, tem que trabalhar mesmo, blá blá blá. Eu já estou falando isso para o guia, né? Eu olhei para o guia da pessoa, ele olhou para mim. Só isso. Por isso é importante o desenvolvimento mediúnico. Porque dentro do desenvolvimento mediúnico, se a pessoa aguentar, porque é chato, mas é necessário, a pessoa vai criando humildade. De tanto, né, ouvir as coisas, vai criando esse ritmo. Já vimos médiuns afoitos retornarem apavorados de intempestiva incursão no astral. Tem que tomar muito cuidado. A gente não sabe quem está do lado de lá, né? E isso acontece. Desdobrou. Já teve lá no consultório, por exemplo, né? Eu abri a frequência, trabalho com frequência estelar, que é uma espécie de apometria a nível profundo. E aí, de repente, abri a frequência de uma pessoa, já era, sei lá, a 6ª sessão dela. Gente, tudo como foi magia negra apareceu naquele dia. Meu Deus do céu, ainda bem que o Coralito estava em dia, né? Você acha que eu fui lá bater de frente com esse pessoal? De jeito nenhum. Aí eu chamei o pessoal, os guias, falei, ó, tô caindo fora, conversa aí. Resolve aí. Então tem que ter cuidado com quem a gente vê do lado de lá, né? Desculpa, eu não estou conseguindo entender. Por exemplo, estou num chapa numa viagem astral. Tem muita gente que já me falou isso há muito tempo atrás. Eu acho que foi uma coisa muito perigosa para ele. Sempre perigoso uma viagem que você não sabe do seu destino. Então, eu acho que existe isso muito na gente. Como é que você combate isso para tirar isso da cabeça? Porque muitas pessoas que agora está aí. Certo, eu entendi. Entendi. A pessoa que utiliza de substâncias que alteram o estado de consciência, seja ela de origem química ou seja de origem vegetal, ela acaba se frequenciando com determinadas entidades que estão naquele grupo. Tem que tomar cuidado com qual é a egrégora que está naquele grupo. Eu, enquanto terapeuta, já tive problemas com esse tipo de situação, mas também já tive consulentes que tiveram experiência fantástica, digamos assim, né? Eu não posso dizer para a senhora o que deve e o que não deve fazer, é da escolha assim, de cada um, né? Mas eu, por exemplo, eu já fiz isso, mas naquela época eu tinha uma outra percepção de condução da minha vida. Foi cerca de 20 anos atrás. Foi uma experiência muito positiva, muito boa. Só os finalmente que foram horríveis para mim, mas foi muito bom. Eu tive algumas informações. Eu, naquela época, não sabia reconhecer a egrégora daquele espaço. Hoje, talvez o sexto sentido já diria, né? Nós estamos estudando. Tem aqueles que se dão bem
E tem aqueles que acabam com chips implantados e aí durante o desdobramento, enquanto está inconsciente, serve até mesmo de doador de material astral, biológico. É uma bobagem, né? Pode ser Sim, bobagem. mas eu estou dizendo, vai depender com a frequência espiritual, ou até mesmo, nem sempre é espiritual, às vezes é extraterrestre que está encarnado, só que níveis acima, estão verificando isso. Aliás, estão ali por trás, né? Ou dando suporte. Então não posso dizer para a senhora o que faz e o que não faz. Tá bem? Do ponto de vista xamânico é muito importante. Entra em contato com uma linhagem bem interessante também. Se a senhora algum dia quiser ter essa experiência, procure algum lugar cuja egrégora a senhora confie. Entendeu? Em 3 minutos? Certo. Quer não, né? Tá bem. Ok. Gente, eu conheço pessoas que usam as substâncias de forma espiritual e são ótimas, maravilhosas. Tiveram experiências ótimas. Conheci pessoas também que ficaram chipadas e surtaram. Essa é a realidade. Tá? E eu não vou nunca cuspir num prato que eu comi. Entende assim? E tem pessoas que se utilizam e se curam bastante. Né? Então cada caso é um caso. E cada casa é uma casa. Fala da sua meia-noite. É preciso entender, existem normas de segurança que, se violadas, podem comprometer todo o trabalho. Todo o trabalho. Lembra que eu falei para você que eu estava ruim, que eu cheguei, passei mal, o pessoal me pediu para sair da mesa? Naquele momento eu pensava comigo, nossa, eu queria sair daqui. Mas eu nesse tempo não queria, porque estava com vergonha do que os outros iriam falar. Olha, gente, que falta de, né, às vezes de bom senso, de caridade comigo mesmo. Mas se a a gente tem que pessoa não saber. tivesse te chamado, você ia ficar com aquele peso. Eu ia até onde eu aguentasse, que eu sou desse tipo, eu vou até onde eu aguento. Mas quando eu percebi que eu estava fazendo a besta passar mal, eu falei, não vou ficar muito tempo não. Aí a colega, a irmã nossa, pediu para fazer um tratamento, de lá eu fui para cá, desdobrei, foi uma maior bagunça. Mas enfim, o tratamento foi feito e foi necessário que a gente tenha humildade de aceitar quando a gente não está bem, que a gente necessita receber o amparo da espiritualidade. Porque se a gente recusa, a gente fica lá, aquilo que eu falei lá atrás, totalmente servil a obsessores. Aí, acabei de falar, a equipe fica exposta. O efeito de arraste obedece às leis espirituais, semelhantes às leis físicas, de onde tiramos a denominação araste. Na física, onde ela esclarece que é fenômeno de deslocamento e condução de um corpo por energias vindas de fora. O arraste é como se fosse um reacoplamento também. Arrasto, na aeronáutica e física, compõe das forças aerodinâmicas que atuam sobre um corpo que se desloca no ar, paralelo à velocidade e sentido oposto. Gente, isso aqui é só para dizer a mesma coisa. A pessoa está desobrada longe. Vamos fazer o reacoplamento dela, fazer o arraste dela. Naquela época se usava essa palavra. A nossa aqui é isso, é reacoplamento. Esclarecemos que por efeito prático da matéria, como se opera o efeito de arraste, que é tão comum quanto perigoso, é o que vemos seguidamente no trânsito de grandes cidades. Eu não entendi isso, vocês entenderam? Não tenho que fazer a mínima ideia aqui agora. É o que vemos seguidamente no trânsito das grandes cidades. Esclarece o efeito prático da matéria, como se opera o efeito de arraste, que é tão comum quanto perigoso.
Será que é por causa do fluxo de carros, assim, um fluxo de espíritos e matéria e choque anímico? Nunca te cobrei não, mas vamos andar de moto. De repente você me fala se é quase a mesma coisa. Parece, né? Ah, isso aí não, viu? Não, eu acho que não, eu já dei de bom. Mas o medo deve fazer algumas coisas também, né? O susto, o pânico. Você nunca andou na casa de uma porta preta. Da corporação, você fala? Tá no Rio. Veloz? Mas em qualquer lugar da cidade que você tiver, você gasta uns 5 minutos para chegar na família. Entendi. Bom, gente, faz isso aí, a comparação de como que é uma grande cidade com um centro espírita, por exemplo. Tá? Ó, o que é esse arraste? Trata-se de um vórtice de forças que, como um redemoinho horizontal, cria o efeito de arraste. A gente vai descobrir se ele é utilizado apenas para reacoplar alguém ou se também serve para trazer um espírito à força ou algo parecido. Esse efeito é facilmente percebido em dias de chuva fina. Então, novamente falando, uma coisa mais interessante. Trata-se de arraste no campo físico, reacoplamento. Perguntas, dúvidas? Nosso tempo acabou. Tem aqui essas perguntas e respostas. Só vou voltar um pouquinho. Elas são muito interessantes, bem interessante. Ó, como devo cumprir meu mandato mediúnico? Algumas coisas, né? De que nível evolutivo podem ser os guias espirituais que eu incorporo? Verifica para mim se ela está na apostila. Está na apostila? Qual a página? Porque eu vou falar com o Adair o seguinte. Página 106 começa essas perguntas, né? Elas são muito importantes. Muito importantes. Sabe disso? Por quê? Por exemplo, como começam os sintomas do despertar da mediunidade? Como saber se eu estou incorporando para não chegar lá no livro? Não é igual lá no livro. Demora uns 3 meses, 2 meses para saber. E naquela época eu era consciente, agora não mais. Sabe, então tem muitas perguntas interessantes. Eu vou falar para o Daí o seguinte. Eu resolvi entrar nessa aula 13 hoje, por quê? Porque a segunda parte da aula anterior seria cromoterapia, correto? Ok. E muito provavelmente, para entrar na cromoterapia, às vezes a pessoa, né, o palestrante, ele quer fazer ali uma pequena revisão dos MOFs. E MOF é uma arte que eu não domino. Vocês dominam? Não? Se eu contar para vocês que eu já fiz 4 cursos aí igual vocês, e toda vez que chegar a aula de MOF, alguma coisa acontece e eu não assisto? Eu gosto presencial, né? Então é isso. Aí, por quê? Eu pedi ia ver com o Odair, então, para ele fazer cromoterapia, porque ele faz uma revisãozinha lá dos MOFs, microorganizador floral, certo? E aí, nesse caso, quem sabe então ele possa falar do Cássia dessas perguntas e respostas, que elas são muito boas, ela dá uma aula inteira se brincar. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para a gente finalizar? Não? Certinho. Bom, quantas horas? 10 e? 5. 10 e 5. Deixa eu fazer uma prece então para a gente encerrar, né? Pode ir. Você que está assistindo esse vídeo, essa aula, a gente agradece, nós agradecemos muito por você ter nos acompanhado até aqui. A gente pede a gentileza, se você ainda não assinou o canal do Seu Humana, assine por favor, ajuda a gente aí. E se possível, compartilhe esse vídeo, curta ele, você vai estar ajudando bastante a gente. Para você que está aí, namastê. Tchau, tchau.